Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Cristo esteja com todos nós. Amém? Alegria estar novamente com os irmãos, podendo compartilhar aqui nossa última pregação dessa minissérie. Então, sem perder mais tempo, abra aí sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 11, nós vamos ler hoje os versículos 13 a 22, Hebreus capítulo 11, versículos 13 a 22, eu leio aqui na NAA, você me acompanha aí na sua tradução, diz o seguinte: todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Pela fé, igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú, a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Vamos orar mais uma vez nesta noite. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos em ouvir a Tua voz, Senhor. A minha oração, ó Pai, é para que o Senhor fale conosco, a começar em mim, Senhor. Que o Senhor me encha do Teu Espírito e transmita corretamente a Tua verdade aos nossos corações. Tudo isso eu oro, desde já te agradecendo. No nome santo de Jesus. Amém. Poucas histórias de vida me impactaram tanto quanto a história de William Carey. Esse homem que é conhecido aí, mundialmente como o pai das missões modernas. Ele era um pastor batista que tinha um coração ardente por levar o evangelho a povos que nunca tinham ouvido falar de Cristo. Especialmente ali no seu contexto em que as missões estavam muito mal utilizadas, digamos assim, estavam muito frias, sem recursos, mas cheio de fé. Ele enfrentou muitas críticas ali durante o seu ministério, inclusive de alguns pastores da sua época, chegando a ouvir uma célebre frase de um pastor conhecido dele mais velho, que disse o seguinte, quando William Carey expressou o seu desejo de levar o evangelho a outros povos. O pastor disse para ele: quando Deus quiser converter os pagãos, Ele o fará sem a sua ajuda e sem a minha. Apesar de toda essa oposição, Carey tinha a convicção
de que a grande comissão de Mateus 28 não era apenas para os primeiros discípulos de Jesus, mas sim para toda a sua igreja. E por causa disso, ele perseverou e seguiu para a Índia, a Índia, em 1793. Ali na Índia, ele enfrentou enormes dificuldades, miséria financeira, doenças, morte do seu filho menor, do seu filho pequeno, a doença mental da sua esposa, e depois ela também chegou a falecer, e quase 7 anos de ministério, sem nunca ter visto nenhuma conversão. Aos olhos humanos, tudo parecia um fracasso na vida de William Carey, mas ele não desistiu. Ele traduziu a Bíblia inteira para vários dialetos indianos, fundou escolas e continuou crendo que o Evangelho transformaria povos inteiros, mesmo quando não havia sinais visíveis disso. Ele faleceu em 1834, sem ver o impacto pleno ali do seu trabalho naquele país. Porém, depois da sua morte, o Evangelho se espalhou pela Índia, e milhões de irmãos foram alcançados ao longo de todas essas gerações, e o mundo foi impactado para que levasse o Evangelho a tantos outros povos aí afora. A história desse homem, ela ilustra bem o que nós encontramos em mais essa série de exemplos deixados pelo autor aos Hebreus para nossa edificação. Ao nos conduzir por mais uma parte da vida de Abraão e Sara, e depois olhar para o testemunho de fé dos seus descendentes, Isaac, Jacó e José, ele visa aqui nos ensinar que a fé em Deus e nas suas promessas não garante resultados imediatos, mas gera uma firme esperança que nos motiva a continuar caminhando e crendo. Assim sendo, nós podemos resumir o ensino dessa passagem aqui na seguinte frase, preste atenção: a verdadeira fé nos faz viver com alegria e esperança, confiando que Deus cumprirá as suas promessas, mesmo quando nós não vemos os resultados em nossas vidas. Eu vou repetir porque isso aqui é importante. A verdadeira fé nos faz viver com alegria e esperança, confiando que Deus cumprirá as suas promessas, mesmo que não vejamos os resultados na nossa vida. A título de recapitulação, olhando para as últimas 2 pregações que nós fizemos, nós começamos a estudar então aqui o capítulo 11 de Hebreus. E nós vimos que esse capítulo, ele é escrito para estimular, por meio da vida, do exemplo dos heróis da fé, a perseverança ali nos leitores originais na fé em Cristo Jesus. Uma vez que esses leitores, eles eram judeus que se converteram ao cristianismo, mas naquele período estavam sendo perseguidos, estavam sendo tentados por outros judeus a voltarem ao judaísmo, voltarem às práticas judaicas. Na nossa primeira pregação, nós aprendemos com os versículos iniciais, versículo 1 até ali o versículo 6, que a verdadeira fé, ela é uma certeza, é uma convicção que agrada a Deus. Essa convicção, essa certeza está firmada nas Escrituras, mas também se manifesta nas nossas atitudes práticas. E aí, na oportunidade, nós vimos o exemplo de vida de Abel, que pela fé ofereceu o seu melhor, um melhor sacrifício, e também pela fé nós vimos a vida de Enoque, que andou com Deus, estava intimamente ligado com Deus. Numa segunda pregação, quando nós continuamos aqui nessa grande galeria, indo do versículo 7 até o versículo 12, nós vimos, e nós chegamos, melhor dizendo, ao exemplo de Noé, de Abraão e de Sara, onde nós aprendemos com eles que a verdadeira fé também gera obediência, gera dependência a Deus,
mesmo quando nós não entendemos o seu plano ou nós enfrentamos incertezas ao longo da vida. Então, dito tudo isso e após todo esse breve resumo, nós chegamos no nosso texto de hoje, a partir do versículo 13. E o primeiro ponto que eu gostaria de considerar com os irmãos, está lá no versículo 13 ao versículo 16. Eu chamei de esperando com alegria, esperando com alegria. Vamos ler novamente os versículos 13 ao versículo 16 aqui de Hebreus 11. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque Ele lhes preparou uma cidade. Então, ainda dentro aqui da história do patriarca Abraão, que é onde finaliza o versículo 12, essa primeira seção aqui do nosso texto, ela é praticamente uma continuação direta dos versículos 9 e 10, aqui de Hebreus 11, que, como nós vimos na última pregação, elas introduzem a história de Abraão e a sua demonstração de fé, peregrinando ali na terra da promessa, inclusive com os seus descendentes, Isaac, seu filho, e Jacó, seu neto, sem nunca desanimar em nenhum momento da sua jornada. Uma vez que, vai dizer lá o versículo 10, ele tinha diante dos seus olhos uma promessa superior, ele olhava para a cidade de Deus. E aqui a partir do versículo 13, o autor traz de certo modo uma sumarização, um sumário, uma explicação a mais do que ele já tem falado sobre esse homem de fé, sobre Abraão e sobre a sua descendência, que daqui a alguns versículos será o foco do autor. Então nós vemos logo aqui no versículo 13, uma declaração muito impactante, e no início até parece uma tragédia. Aí no início do versículo 13 ele diz o seguinte: todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas. Mas a sequência do texto aqui do versículo 13 muda o tom e nos expressa mais uma vez a tamanha confiança daqueles homens. Vai dizer, eles viram as promessas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. De fato, Deus deu a Abraão a promessa sobre a terra e a repetiu essa promessa a Isaac e depois a Jacó. No entanto, nós sabemos, os patriarcas permaneceram habitando em tendas e vivendo na terra como peregrinos ali, pela terra de Canaã. Eles receberam a promessa de uma descendência inumerável, como a areia da praia. Todavia, quando eles morreram, os patriarcas só tinham filhos e netos. Mas pela fé, eles receberam esse cumprimento, ainda que à distância. Com os seus olhos da fé, eles viram que Deus cumpriria aquela promessa no tempo certo. E por causa disso, eles podiam se alegrar. Mas ao mesmo tempo, eles não rejeitavam a sua realidade. E com seus olhos físicos, digamos assim, eles viam e confessavam que eles eram estrangeiros e peregrinos ali naquela terra, estrangeiros ou forasteiros, em outras traduções. Essa declaração aqui de que eles eram estrangeiros e forasteiros na terra, faz alusão ao que o próprio Abraão disse, quando ele foi comprar aquele terreno ali para enterrar a sua mulher Sara, lá em Gênesis 23, 4, se você quiser me acompanhar. Inclusive é bom você deixar um dedo aí em Gênesis, que a gente vai voltar bastante. Então, Gênesis 23, 4, Abraão vai declarar isso àquele povo quando ele vai comprar esse terreno. Olha o que ele diz,
Gênesis 23, 4. Abraão falando: sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixem-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Ao interpretar isso aqui, o autor aos Hebreus, ele usa duas palavras para descrever a condição de Abraão e dos seus descendentes. Ele usa estrangeiro e peregrino. Essa palavra aqui traduzida por estrangeiro, no original, ela traz o sentido de alguém que está em outro lugar, mas não pertence, não se encaixa naquele lugar. Inclusive, era usado nesse contexto num sentido pejorativo. É como se dissesse para alguém: você não é daqui, você não é dos nossos. Por sua vez, peregrino indicam pessoas que estavam de passagem em direção a um outro destino. Estavam momentaneamente no local destinados a outro. E era um termo aplicado, por exemplo, a alguém alojado temporariamente numa estalagem. Quando um camarada ficava ali numa estalagem, ele era considerado um peregrino, sem uma casa fixa ali naquele local onde ele estava. E quando os patriarcas admitem serem isso aqui, estrangeiros e peregrinos, que de um modo geral não é um elogio, muito pelo contrário, diz o versículo 14 que eles manifestam, eles mostram estarem procurando uma pátria. Em outras palavras, os patriarcas, como estrangeiros e peregrinos, eles procuravam uma terra, mas não uma terra nesse mundo. O coração deles estava no céu e não na terra por onde eles estavam peregrinando. Os seus olhos estavam fixos naquela cidade que tem fundamentos eternos, cujo Deus é o arquiteto e edificador. A cidade que Abraão também esperava, como vai dizer o versículo 10. E por causa disso tudo, por causa desse olhar fixo nessa cidade, eles podiam se alegrar na sua condição de peregrinos, enquanto eles esperavam receber tudo isso aqui da parte do Senhor. Todavia, meus irmãos, um fato que não pode ser ignorado é que, ao olharmos para isso aqui, responder ao chamado de Deus exige renúncia. E o exemplo de Abraão já nos mostrou isso, quando em seu chamado, você lembra, há a ordem dele deixar a sua terra, a sua parentela, a casa do seu pai, e ir para um lugar que ele nem conhecia. Mas ele não apenas obedeceu, deixando tudo para trás, mas pela fé partiu para onde ia sem saber, e diz aqui o versículo 15, não ficou pensando em voltar para a terra de onde tinha saído. Nem ele, nem depois Isaac, nem depois Jacó. Pelo contrário, diz o versículo 16, eles desejavam uma pátria superior, celestial. Para os patriarcas, essa cidade, essa pátria que representava a vida eterna ao lado do Senhor, não era apenas a recompensa do viver como um estrangeiro, mas também era a sua razão, a sua motivação para continuarem peregrinando e principalmente olhando com alegria para o futuro, se alegrando nessa esperança que eles tinham. E diante disso, como é maravilhoso ler o que o versículo 16 diz, para concluir aqui essa sumarização. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque Ele preparou essa cidade que eles estavam aguardando. Reflita, pare um momento e reflita o quão maravilhoso é essa declaração. Deus, o Santo Deus, o Deus Todo-Poderoso, não se envergonha daqueles que confiam nele, que peregrinam nesse mundo desejando a cidade, o local que ele preparou. Abraão, aqui os seus descendentes,
Eles estavam dispostos a serem chamados homens de Deus, e não homens do mundo, homens de Canaã. E por isso, por causa disso, Deus estava disposto a dizer sobre eles, como nós constantemente lemos no Antigo Testamento: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aquilo que Jesus disse para a mulher samaritana, lá em João 4:23, se aplica a Abraão e a todos nós, que andamos nos passos de fé de Abraão. Deus procura para si aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus ama esses e não se envergonha de ser chamado Deus deles. E isso nos leva a uma importante aplicação desse texto para nós. A fé deve nos mover a viver com os olhos fixos na eternidade. O autor de Hebreus, ele traz esses exemplos aqui para nos lembrar que durante a nossa peregrinação aqui na terra, os nossos olhos não devem estar fixos nas coisas daqui, que podem até ser boas, mas sim nas coisas eternas, invisíveis e preparadas por Deus para o seu povo. Em outras palavras, a esperança, a motivação, a alegria do cristão, daquele que tem fé genuína em Cristo, durante a sua jornada terrena, não deve ser outra a não ser a vida eterna com Deus, adquirida e garantida por Jesus na cruz do Calvário. E como nós estamos distantes dessa realidade? Quer ver? Quantas vezes você e eu ficamos ansiosos por coisas que gostaríamos de ter, de comprar, mas nem lembramos daquilo que Cristo já adquiriu por nós na cruz? Quantas vezes nós criamos aquele cronograma de estudos robusto, detalhado, para passar no Enem, para passar no concurso público, mas nós não queremos estudar a palavra de Deus? Quantas vezes nós passamos horas rolando ali o Reels, os Shorts do YouTube, mas achamos que 5 minutos orando é uma tortura que não dá para aguentar? Quantas vezes eu invisto tempo, dinheiro em curso de inglês, karatê, crossfit, corrida que está na moda agora, futebol, academia e etc. Mas em qualquer curso que aparece aqui na igreja, eu sou o primeiro a assumir e ainda digo que está muito caro. Não que essas coisas sejam ruins em si, tá? Mas perceba o quanto os nossos olhos estão focados em coisas tão pequenas, quando comparadas ao que realmente transforma a nossa vida. Para usar a metáfora aqui de C.S. Lewis, no seu livro O Peso da Glória, nós somos como crianças ignorantes, que preferem fazer castelos de lama e um cortiço, quando nos é oferecido um convite a passar férias na praia. Você e eu precisamos lutar contra isso. É um problema nosso, é uma luta nossa. Mas se nós vamos peregrinar nessa terra, sem perder a esperança ou a alegria, a despeito de qualquer dificuldade, nós precisamos ter como prioridade as coisas que agradam a Deus. A má notícia para você e para mim é que por nós mesmos, nós não vamos conseguir fazer isso. Você vai tentar, mas por você mesmo você não vai conseguir. Porém, todavia, a boa notícia para nós é que em Cristo nós podemos ter força e disposição para buscá-lo constantemente, dia a dia, em primeiro lugar. E que esse seja o nosso desejo nessa noite. Que esses exemplos aqui nos ensinem a desejar, não o que os nossos olhos veem, mas estar fixos naquela cidade que o Senhor tem preparado para nós. O segundo ponto que eu gostaria de considerar está no versículo 17 ao versículo 19. Esperando com confiança. Esperando com alegria o primeiro, esperando com confiança agora.
Versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso, até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Então, na continuação do texto, o autor aos Hebreus, ele volta para a história de Abraão, mas agora ele vai focar no grande teste da fé que aquele homem teve ali durante a sua vida, quando Deus pediu Isaque, o filho da promessa, em sacrifício. E isso nos leva a Gênesis 22, versículo 1 ao versículo 19, onde nós podemos ler essa narrativa de modo completo. Gênesis 22, 1 a 19. Quando nós olhamos aí para o versículo 2 de Gênesis 22, nós lemos a ordem de Deus. Nós vemos ali Deus chegando com Abraão e falando para ele, versículo 2 de Gênesis 22, pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Note aí os termos que são usados para descrever o relacionamento entre Abraão e Isaque. Vai dizer, seu único filho, a quem você ama. Isso aqui acentua a dureza da ordem que vem em seguida. Ofereça-o em holocausto, ofereça-o em sacrifício. Mesmo assim, diz o versículo 3, que no outro dia, Abraão, logo cedo, de madrugada, preparou seu jumento, seus servos, todo o material para o sacrifício da criança e se pôs a caminho do local indicado. Ao interpretar essa passagem aqui, o versículo 17 de Hebreus vai dizer que pela fé, quando Abraão foi colocado à prova, ele não pestanejou, mas ofereceu Isaque. E continua dizendo que aquele que acolheu as promessas, Abraão, estava disposto agora a abrir mão de uma dessas promessas que ele recebeu. Isaque, seu único filho legítimo, e do qual havia sido prometido que viria a descendência que abençoaria toda a terra, como diz aí o versículo 18 de Hebreus 11. Se coloque aí no lugar de Abraão agora. Imagine você receber grandes promessas de Deus, uma terra prometida, ser uma grande nação, uma descendência tão vasta como as estrelas do céu, um filho da sua mulher amada, que já era velha e era estéril para completar tudo. Mas depois disso tudo, vendo e sabendo, depois de receber aquela criança, sabendo que ela continuaria a promessa, você ouve a ordem para sacrificar aquela criança, aquele menino. O que você sentiria? O que você faria no lugar de Abraão? É provável que nós ficássemos aflitos, desesperados, angustiados. É provável que nós tentaríamos argumentar com Deus, pedir que Ele escolhesse outro, questioná-lo, etc. Todavia, mais uma vez Abraão nos mostra porque a sua fé é elogiada e usada como exemplo. Ele não questiona a Deus, nem adia a obediência. Gênesis 22 expõe que ele estava pronto para sacrificar o seu filho, pronto para dar o golpe fatal. Mas quando isso vai acontecer, diz o versículo 12 aí de Gênesis 22, do céu ele é chamado e ouve, não estenda a mão sobre o menino e nem faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. De onde vem toda essa fé de Abraão? Alguém pode perguntar. De Deus, obviamente, mas também, diz o versículo 19, porque Abraão considerava, confiava, reconhecia que o Deus que lhe fez a promessa, lhe deu aquela ordem,
tinha poder para ressuscitar aquela criança também. E é interessante nós lembrarmos aqui que nesse ponto da história não havia nenhum relato de ressurreição sequer. Mesmo assim, quando Abraão vê tudo aquilo, ele conclui que era exatamente isso que aconteceria. Ele cria que o Deus em que ele depositava a sua vida, a sua confiança, tinha poder ilimitado, inclusive para ressuscitar alguém e cumprir o que prometeu. Por isso diz Hebreus aqui, ele recebeu Isaque de volta dos mortos, figuradamente falando. Ou seja, aquele garoto que praticamente morreu, agora estava de volta e pode dar continuidade às promessas recebidas pelo Pai, como nós veremos daqui a pouco. E esse texto também traz diversas aplicações para nós, mas uma que eu gostaria de destacar aqui é que Deus prova a fé do seu povo para o nosso bem. Esse fato de que Deus prova a nossa fé para o nosso bem não é deixado oculto, nem ignorado pelas Escrituras. Na verdade, o Novo Testamento, por exemplo, deixa bem claro que Deus prova a nossa fé para que essa fé seja mais forte. Ou como Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3, um texto conhecidíssimo, diz, Tiago 1, capítulo 1, versículo 2 e 3, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. As provações que Deus ordena sobre nós podem se apresentar de diversas maneiras: desemprego, doença, rejeição, perseguição, como é o caso aqui de Tiago. Entretanto, qualquer que seja a forma da provação, ou por mais severa que seja, a intenção delas é fortalecer o nosso caráter. É para o nosso próprio bem que Deus faz isso. Uma boa ilustração disso aqui é a famosa frase dos levantadores de peso. O pessoal lá que compete com levantamento de peso. Sem dor, sem ganho. No pain, no gain. E a mensagem aqui é clara. Eles entendem que eles têm de suportar uma agonia grande e erguer um peso muito maior do que os seus músculos aguentam, para que então eles tenham a sua força aumentada. E é exatamente assim com a fé. Ela e a perseverança, elas crescem sobre a dor da provação. Elas crescem quando tudo isso vem sobre nós. E talvez, inclusive, você tenha chegado aqui nessa noite, imerso sob uma dessas provações. Talvez você esteja enfrentando um problema familiar. Talvez aquele filho que está lhe tirando o sono. Talvez seja o seu pai, a sua mãe que não apoia a sua fé em Cristo. Uma doença que você tem ou você vê num ente querido. Talvez você não esteja conseguindo um emprego. Talvez você não esteja conseguindo passar naquela prova. Sendo perseguido no seu trabalho. Sofrendo chacota na sua faculdade. Hoje, porém, por meio do exemplo de Abraão, você é chamado, eu também sou chamado, a olharmos corretamente para as nossas provações. Não como um ato de um Deus maldoso, como se Ele tivesse perdido o controle, como se Ele tivesse esquecido de nós, ou nos castigando, mas sim como um ato de bondade, de amor, de desejo para que os nossos olhos, como nós falamos no primeiro ponto, estejam mais fixos no Criador e não nas suas coisas criadas. Ao passar por essas tribulações, nós precisamos confiar na fidelidade e no poder de Deus. É isso que os exemplos aqui dos heróis da fé fizeram. Mas lembrando que, diferente de Abraão, que teve o seu filho poupado, Deus não poupou o seu único e amado filho,
mas na verdade entregou para morrer pelos nossos pecados. E por pior que sejam as circunstâncias, esse amor, o grande amor de Deus, nos garantiu a vida eterna e nos aperfeiçoa e nos aperfeiçoará por meio da dor, até o dia que Ele vier voltar para buscar a sua igreja. Esse deve ser o conforto na hora da provação. A provação não melhora, ela vai continuar ali. Mas esse deve ser o nosso conforto na hora dela. Que Jesus reina, que nada foge do seu controle. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Terceiro e último ponto que eu gostaria de considerar: esperando com convicção, esperando com alegria, esperando com confiança, agora esperando com convicção. Versículo 20 a versículo 22. Pela fé, igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito dos seus próprios ossos. Na parte final aqui do nosso texto, o autor então se move de Abraão para sua descendência, mostrando a fé dos herdeiros dessas 3 gerações posteriores: Isaque, Jacó e José. E ao fazer isso, nós percebemos também que o autor aqui não se detém nos grandes eventos que aqueles homens fizeram na sua juventude, mas esses 3 exemplos focam no final da vida de cada um deles, olhando para a fé amadurecida daqueles homens, que mesmo chegando ao fim da vida, continuavam esperando com convicção para além deles mesmos. O versículo 20 aí, por exemplo, nos leva ao final da vida de Isaque, lá em Gênesis capítulo 27, quando ele já está velho. E você conhece a história, ele pede para Esaú, seu primogênito, caçar, prepararia aquele seu guisado favorito, antes de receber a bênção da primogenitura. Todavia, ainda que Isaque desejasse abençoar Esaú, sob a soberania de Deus, a bênção da primogenitura foi para o seu irmão mais novo, Jacó, cumprindo inclusive a promessa que Rebeca recebeu quando estava grávida ali daqueles gêmeos. Lá em Gênesis 25, 23, a promessa que foi cumprida. Gênesis 25, 23, Deus diz para Rebeca: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro. E aí o ponto: o mais velho servirá o mais moço. Assim Jacó, não Esaú, preservou a linhagem da fé, continuando a aliança que chegou primeiro ao seu avô, no caso, Abraão. Como você vê lá em Gênesis 28, 3 e 4. Isaque proclamando as mesmas bênçãos que Abraão recebeu, que ele recebeu, e agora ele proclama a Jacó. O versículo 21, ele já olha para o final da vida de Jacó, e nos leva à narrativa de Gênesis 48, já lá para o final do livro, quando Jacó, já tendo seu nome alterado para Israel, está ali agora velho, no Egito, por conta de tudo aquilo que aconteceu com José e seus irmãos. E aí, nesse texto aqui, o objetivo do autor aos Hebreus é nos lembrar de 2 episódios importantes nessa narrativa aqui no final da vida de Jacó, lá em Gênesis 48, 47, final do 47 e o 48, que são a concessão das bênçãos aos filhos de José e o pedido de Jacó para que José prometesse enterrá-lo na terra dos seus pais, como você pode ler aí em Gênesis 47, do 29 ao 31. Naquele período eles estavam no Egito, estáveis até aquele momento, mas Jacó desejava estar junto dos seus pais
na terra prometida, lá em Canaã, de onde eles vieram. Nós vemos que nas melhores circunstâncias, Jacó ainda está com os olhos fixos na promessa de Deus. E por fim, chegando aqui no versículo 22, nós chegamos a José, ou melhor, no final da vida de José. E esse homem, cuja história é muito conhecida, começa ali por volta de Gênesis capítulo 37, passou por diversos sofrimentos, dificuldades ao longo da sua jornada. Mas em tudo isso, ele viu a boa e a soberana mão do Senhor dirigindo todas as coisas até ali naquele momento. Como narrado até o seu fim, inclusive, como narrado lá em Gênesis 50, 24 e 25, já o último capítulo de Gênesis, versículos 24 e 25, quando José, já no final da vida, vai dizer ali para os seus irmãos, 24, eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam dessa terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo, Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Quando o autor aos Hebreus interpreta esse relato, ele vai dizer, e é claro em dizer, que pela fé, José fez menção do êxodo dos filhos de Israel. E apesar dos seus palácios, das suas riquezas estarem todas no Egito, apesar de no Egito também estarem as suas grandes realizações, como braço direito ali de Faraó, José sabia que ele estava ali por um breve momento, que o povo de Israel estava ali por um breve momento, mas Deus é fiel e os levaria para a terra prometida aos seus antepassados. E quando esse momento chegasse, ele está dizendo aqui, está pedindo aqui, como seu pai Jacó, ele gostaria de ir junto, mesmo que fosse apenas os seus ossos para serem enterrados naquela terra. E tudo isso porque ele creu que Deus cumpriria a sua palavra. Ele não estava vendo, mas ele cria que Deus iria cumprir tudo aquilo que ele havia prometido, inclusive ao seu bisavô Abraão. Com esses exemplos, o autor aos Hebreus nos ensina, e aqui é a nossa aplicação, que a fé nos move a perseverar na confiança em Deus. Nós podemos dizer que a fé desses três homens aqui, ela olhava para cima, para Deus, e para frente, para o futuro. Eles não se apegavam ao presente, como Abraão também não se apegou, mas fazendo o seu melhor no hoje e no agora, eles viviam esperando com convicção a realização ou os atos de Deus, mesmo sem verem nada diante de si. Em outras palavras, eles continuavam confiando e perseverando, mesmo sem verem o fruto ali do seu trabalho. Do mesmo modo, você e eu, nós somos chamados a fazer o mesmo. Perseverar confiando em Deus, não de modo passivo, mas agindo de acordo com a nossa realidade. Mesmo quando eu não vejo solução ou mudança na situação em que eu me encontro. Talvez eu já tenha pregado, por exemplo, para aquele meu amigo, para aquele meu primo, convidado a vir para a igreja, convidado para vir para a JC, para o retiro, a aceitar a Cristo como Salvador, mas até agora nada, o camarada não quer nada com a vida. Talvez eu já tenha orado inúmeras vezes pela cura da minha mãe, do meu pai, do meu avô, mas parece que nada melhora, continua a mesma doença. Talvez eu já tenha orado e estudado para pregar no meu colégio. Eu decidi que eu vou falar de Jesus no meu colégio, mas chega na hora, eu travo de vergonha. Talvez eu já tenha chorado e clamado diante de Deus, por força contra aquele pecado que sempre está diante de mim. Mas mesmo assim, quando eu me dou por mim, eu estou ali caindo de novo. Parece que a força não vem. Será que não é esse o seu caso? Quando a tristeza bate
e parece que o que eu faço não muda nada, é aí que eu tenho que lembrar desses exemplos aqui. Eu tenho que lembrar que eu sou chamado a perseverar na confiança em Deus, perseverar na oração sem desanimar, colocando diante do Senhor as nossas causas, as nossas necessidades, como Jesus ensina em Lucas 18, quando vai falar da parábola do juiz iníquo. Mas também eu tenho que perseverar, pregando, estudando, resistindo ao pecado, enfim, trabalhando, agindo, porque Deus é quem traz o resultado para nós. Eu trabalho, eu faço, eu oro, mas em tudo isso, eu espero que Deus dará o resultado adequado para tudo que eu estou fazendo. Que diante das incertezas dessa vida, os nossos olhos estejam postos em Deus e no futuro glorioso que Ele tem reservado para o seu povo. E já caminhando para a conclusão, nós podemos resumir o que nós aprendemos aqui hoje, relembrando a grande ideia desse texto. A verdadeira fé nos faz viver com alegria e esperança, confiando que Deus cumprirá as suas promessas, mesmo que não vejamos os seus resultados em nossa vida. Por entender isso aqui, foi que William Carey trabalhou arduamente para a glória de Deus. Que o seu exemplo e dos tantos outros que nós vimos aqui na galeria dos heróis da fé sirvam como incentivo para a nossa jornada terrena rumo a Canaã celestial, a qual Deus preparou e está aguardando o seu povo. Amém? Vamos orar mais uma vez nessa noite. Senhor, Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos anima, ó Pai. Ela nos corrige, nos exorta, nos mostra onde devemos mudar, Senhor. Mas ela também nos lembra, ó Pai, das ricas, tamanhas promessas, ó Pai, que Tu tem para nós. Nos ajuda, ó Pai, diante de tudo aquilo que foi falado nessas pregações, para que os nossos olhos, ó Pai, estejam postos em Ti, Senhor. Nos ajuda a almejar, como Abraão almejava, a cidade que tem fundamentos eternos, Senhor. Nos ajuda a nos dedicar e nos aproximar cada vez mais de Ti, e não das coisas desse mundo. Que a nossa satisfação, ó Pai, esteja em Ti e em nada criado. Tudo isso nós oramos, pedindo que a Tua palavra seja aplicada em nós. Em nome de Jesus, amém.